Muito bem, então, visto isso até agora, toda essa questão da amplitude da onda, da frequência da onda, vamos entrar um pouquinho mais agora nessa questão da própria fisiologia da audição. E aí, como estamos falando de seres humanos, como é que o nosso ouvido capta, né? Lá dentro nós temos todo o sistema auditivo que consegue detectar variações de pressão do ar. É por isso que nós temos a membrana timpânica, o tímpano, que é uma membrana que reconhece essa variação de pressão do ar, essa compressão e esse relaxamento que nós vimos até agora, entra pelo canal auditivo, chega no tímpano, o tímpano vibra e isso é convertido num sinal elétrico que o nosso cérebro reconhece como algum som que nós já provavelmente tenhamos ouvido antes. Não esqueça, desde que nós estamos na nossa barriga da nossa mami, nós escutamos sons e por isso que durante toda a nossa vida nós vamos criando referências sonoras. Né? Você está conseguindo me ouvir, você sabe que é a voz humana e você entende o que eu estou falando, porque nós usamos um código, que é a língua portuguesa, na qual você foi alfabetizado ou alfabetizada, certo? Por isso que a gente consegue se comunicar. Agora, se passa um caminhão próximo da sua casa, você vai conseguir identificar que é um caminhão, porque você já reconhece essas frequências sonoras, você sabe quem emite aquele tipo de som. Certo? Muito louco isso, não acha? Eu acho. Eu acho que você também deve considerar muito louco isso daí. Então, os estudos científicos trazem que nós escutamos de 20 Hz, que é uma frequência bastante baixa, até 20 kHz, que é uma frequência bastante alta. Né? O 20 kHz ou 20 mil Hz. Você que tem conta no Instagram e tem vários seguidores, você tem lá, quando você chega a mais de 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, quando você tem lá 10.000 seguidores, você passa a ter 10K. Esse K significa 1.000, assim como 1.000 gramas vira 1 quilograma. Né? Então, não querendo perder muito tempo no óbvio, mas só lembrando você. Então, 20.000 Hz é a mesma coisa que 20 kHz. Esse K aqui significa o 1.000, ok? Então aqui, ó, o espectro sonoro, né? Porque nós não conseguimos ver isso daí. Então esse espectro varia de 20 a 20.000, que são os sons audíveis pelo nosso sistema auditivo. Abaixo de 20 Hz, nós temos os infrassons, né? Então as ondas sonoras, elas são tem uma frequência muito baixa, nós praticamente não ouvimos, mas nós sentimos isso com relação principalmente à questão da música. Muita coisa nós não ouvimos pelo nosso sistema auditivo, mas nós sentimos, porque são frequências ou muito altas ou muito baixas que o nosso ouvido não consegue configurar para que nós ouçamos, mas o nosso corpo acaba sentindo. E acima de 20.000 Hz, nós temos os ultrassons. Vejam como a frequência acaba ficando bem mais alta aqui, ó, né? Então vejam que nós temos uma faixa que nós conseguimos ouvir, porque a natureza tem sons de 0 Hz a uma frequência muito alta, né? Então, ou seja, só para você ter uma ideia aqui, por exemplo, ó, na legenda, o rosinha são os sons que nós produzimos e o verdinho são os sons que nós conseguimos ouvir. Nós produzimos sons de uma média, né, de 85 Hz até 1.100 Hz e ouvimos de 20 a 20.000. Já um golfinho, por exemplo, produz de 7.000 Hz a 120.000 Hz. Quando que nós vamos ouvir o que os golfinhos acabam fazendo e produzindo esses sons? Porque, veja, nós ouvimos uma faixa de frequência muito pequena que eles produzem, ó, de 7 a 20.000. Acima de 20.000 Hz, eles continuam se comunicando, mas a gente já não ouve mais. Você já deve ter ouvido falar que os apitos de treinamento de cães
são justamente feitos para que o cachorrinho, que aqui ó, escuta de 15 Hz até 50 mil Hz. E nós, como ouvimos até 20 mil, nós temos aí uma diferença de 30 kHz, 30 mil Hz, que os cachorros escutam, mas a gente não. Então, o apito para treinamento de cães, ele opera numa faixa de frequência que o cachorro vai escutar, mas o ser humano não, né? Então, bastante interessante o uso dessa questão que é física, afinal de contas, na utilização desse equipamento, né? Os gatinhos produzem sons aí, de 760 a 1520, mas ouvem de 60 a 65 mil. Então vejam que a audição dos cachorrinhos e dos gatinhos, né, é bem maior do que a do ser humano. E os morcegos, aí, o coronavirus, né, eles produzem som de 10 mil a 120 mil e ouvem de 1000 a 120 mil. Então são frequências bastante distintas que nós temos aí no reino animale. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui se você pode acessar esse site aqui, ó, audionotch.com, Not com N-O-T-C-H, vou deixar o link aí na descrição. Eu vou rodar aqui, ó, a frequência está em 440 Hz. Eu vou tocar, veja se você consegue escutar isso daí. Ó. Esse som é utilizado como padrão para afinar instrumentos musicais, pelo menos na música ocidental, né? Então, você tem ali esses 440 Hz, geralmente estão atribuídos à nota Lá. Então, se você precisa afinar um violão, um violino, por exemplo, um instrumento de corda, ou até mesmo um piano, você vai usar 440 Hz como o padrão para você afinar a nota Lá. De uma forma geral, né, gente? Tem aí harmônicos envolvidos, tem outras formas de você fazer esse procedimento, mas de uma forma geral é assim que funciona. Então, eu vou aumentar aos poucos aqui a frequência e você vai ver como é que ela se comporta. Você vê que ela varia de 0 kHz, certo? Até 20 kHz. Então vamos lá. Chegamos a 1100 e pouco. 2000. Ó. Começa já a ficar um pouco chato de ouvir, aqui já começa a ficar muito incômodo, aqui eu já não ouço mais nada, por exemplo, né? Meu ouvido já não tão jovem assim, aos 16 kHz ele já não ouve mais nada. Talvez alguns de vocês ainda estejam ouvindo alguma coisa na casa dos 18 mil, esses ouvidos jovens, né? Por isso que é recomendável a utilização com bastante cuidado dos fones de ouvido, se você trabalha com produção musical, ou principalmente na hora de editar, você tem que dar um descanso para os seus ouvidos. Por quê? Porque essa fadiga auditiva vai causar, com o tempo, a perda gradativa da audição. Isso naturalmente acontece, as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão perdendo a capacidade auditiva, mas se você trabalha com produção audiovisual, principalmente na parte de edição, ou produção de áudio, você tem que respeitar esse limite para o seu ouvido descansar e para você poder se recuperar, porque senão você vai acelerar esse processo. Certo? Então, brinque ali no audionotch.com e veja, nesses tempos aí de quarentena, quem da sua família consegue ouvir até frequências mais altas ou mais baixas aí, para ver quem é que está com o ouvido mais em dia. Certo? Só para a gente ir finalizando, então, essa questão do... Como é que se chama esse efeito, né? Já está aí na tela, ó. Quando você tem a frequência dessa onda que vai mudando de acordo entre a fonte geradora e o observador. Então você vê o carrinho andando aí, ó, o motor vai junto com ele, mas você fica parado. É o efeito que acontece na Fórmula 1, digamos que a gente estivesse na arquibancada aqui, quer ver? Ó? Ouça só. Opa, fiz cacaca aqui. Bom.
Ou seja, assim como acontece com uma ambulância, por exemplo, a gente ouve o som passando, mas o veículo está em movimento, então o som não muda, principalmente para o motorista que está ali ouvindo aquele som sempre do lado do ouvido dele. Agora, com relação ao observador, acontece que o Johann Christian Doppler descobriu em 1842, que é a mudança dessa frequência com relação ao observador. É o chamado efeito Doppler, certo? Então, falamos sobre a altura, falamos sobre a intensidade, a duração, que é justamente se essa onda vai ser mais longa ou mais curta, e chegamos no timbre, que é o conjunto dos harmônicos, ou seja, todas as outras ondas que, além da onda principal, compõem o som que a gente ouve. Eu sei que não é fácil de entender, principalmente assim, de uma forma, para quem está vendo pela primeira vez, mas você vê, por exemplo, aqui ó, o diapasão, que é um instrumento utilizado para afinar instrumentos musicais. Você vê que a onda ela está limpinha aqui, certo? Já uma flauta, na hora de você desenhar essa onda, ela vai ter um desenho específico. Você vai conseguir entender, putz, isso é uma flauta. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com o violino, ou a voz humana, ou com uma clarineta, certo? Cada instrumento, cada fonte geradora de som tem o seu próprio timbre. Mesma coisa, um motor de carro, um passarinho, enfim, eles, na hora de essa onda sonora ser desenhada, é que vai, por isso que muita gente chama de o timbre de a cor do som. É uma definição bem bacana, porque você pode ter a mesma frequência, a mesma amplitude, né? Eu posso ter um piano e um violão tocando a mesma nota, ou seja, a mesma frequência, na mesma altura, na mesma amplitude, na mesma intensidade, aliás, né, porque a altura tem a ver com frequência. Então você pode ter a mesma frequência, a mesma amplitude, mas o timbre vai ser diferente. Você vai sentir que são instrumentos diferentes por causa da forma da onda, ok? Então, para a gente ir encerrando essa parte de fisiologia da audição, só para a gente matar, como esse processo acontece, e veja, isso daqui acontece naturalmente conosco e eletronicamente no microfone que nós vamos ver na aula que vem. O que acontece? As ondas sonoras penetram aí no ouvido externo, né? Veja, você tem a orelha, que é essa cartilagem aqui, mas você tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. São três partes, né? Então, as ondas sonoras, essa variação da pressão do ar, entra pelo conduto auditivo aqui, né, o ouvido externo, chega nessa membrana do tímpano que vibra, ok? Que faz o conjunto martelo, bigorna e estribo, que são três ossinhos aqui, serem ativados. Esses três ativam um líquido dentro da cóclea ou caracol, que no caracol as células nervosas originam sinais elétricos, ou seja, os sinais elétricos aqui dentro vão para o cérebro identificar como algum som que a gente já tenha ouvido. Se for um som novo, a gente vai começar a ter aquilo como uma certa referência. Você vai pensar, putz, mas o que isso tem a ver com produção audiovisual? Eu digo, tudo. Porque o ouvido eletrônico, no caso o microfone, vai fazer exatamente a mesma coisa. O microfone, como nós vamos ver, dando um spoiler aqui já, também tem uma membrana, também tem um sistema lá dentro que converte essa onda mecânica em eletricidade, certo? O processo é exatamente o mesmo, só que de uma forma eletrônica. Então, só para a gente finalizar aqui, vou executar esse material aqui e você vai perceber. The ear has three parts, the outer ear, or auricle, the middle ear, and the inner ear. The auricle, the visible part of the ear, collects sound waves and directs them to the auditory canal. The auditory, or ear canal, is lined with cilia and ceruminous glands. The earwax from the ceruminous gland and the cilia protect the ear from entry by foreign matter. The thin tympanic membrane separates the outer ear from the middle ear.
Sound waves cause it to vibrate. The three tiny bones Ao of the middle tímpano. ear are the hammer, or malleus, anvil, or incus, and stapes, or stirrup. These bones pick up the vibrations from the tympanic membrane and transmit them to the inner ear. The eustachian tube of the middle ear opens into the pharynx and permits air pressure to equalize between the ear and the outside air. The inner ear is maze-like, consisting of bony and membranous structures surrounded by fluid. The semicircular canals are fluid-filled bony loops that help maintain our body's balance. The cochlea is a fluid-filled, snail-shaped structure that houses the organ of Corti, the true organ of hearing. The fluid aids in the transmission of the vibrations. The organ of Corti changes the vibrations into nerve impulses that are picked up by the auditory nerve. Sound waves are collected by the auricle, or outer ear, and sent to the auditory canal, tympanic membrane, ear bones, and then to the cochlea, where the vibrations are changed by the organ of Corti to nerve impulses and transmitted by the auditory or cochlear nerve to the temporal lobe of the brain for interpretation. Vai dizer que não é louco esse negócio todo. 24 horas por dia, variação da pressão sonora entrando pelo ouvido, chegando no tímpano, o tímpano vibra, que vibra os três ossinhos, que vibram a cóclea, o líquido dentro da cóclea, que reconhece essa variação de pressão, ondas, frequências mais baixas vão virar sons mais graves, frequências mais altas vão virar sons mais agudos, e isso tudo é transmitido para o cérebro como sinais elétricos, e aí a gente ouve 24 horas por dia. Vai dizer que a natureza não é muito doida, rapaziada. Muita loucura isso daí. E esse processo todo vai para o digital, ou analógico, áudio analógico ou digital, quando a gente converte a onda mecânica em eletricidade, que é o assunto da aula que vem. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Não é, obviamente, o mesmo prazer de nós estarmos presencialmente falando sobre isso, mas espero que você consiga, pelo menos, absorver grande parte aí desse material, porque vai ser muito importante, principalmente na sua carreira como produtor, produtora audiovisual. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula, e não me esqueça que no dia da sua aula presencial, aqui embaixo tem um horário no qual eu vou estar atendendo por meio de webconferência, para tirar dúvidas, para a gente bater um papo se você quiser, eu vou estar lá à disposição. Valeu? Foi um prazer, a gente se encontra em breve. Um abraço e até mais.